Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli, Inácio Ferreira. No texto Alceu de Souza Novaes. Em Uberaba, uma das vítimas da maledicência dos homens, mormente dos espíritas, é claro, foi o professor Alceu de Souza Novaes. Homem íntegro, de grande cultura, jornalista e educador, que mereceu inclusive ter o seu nome no frontispício de uma das escolas municipais da cidade. O professor Alceu não se casou e, por não ter se consorciado, era vítima de insinuações infelizes e entretecidas por alguns desocupados que certamente lhe invejavam a grande capacidade intelectual e o seu apostolado no campo da educação. Escritor de mérito sempre, fazia com que os seus artigos fossem publicados na imprensa leiga local ou, por vezes, nas páginas de A Flama Espírita. Coletânea modesta foi publicada postumamente por iniciativa de alguns confrades depois de 20 anos de sua desencarnação. Prefaciando a obra, intitulada Alceu de Souza Novaes, jornalista e educador, da qual foi um dos mecenas, escreveu o médico Dr. Inácio Ferreira. Não é preciso que venha alguém nos dizer que a sua fecundidade literária era prodigiosamente volumosa e variada, uma produção constante de crônicas, poemas, comentários críticas, contos, historietas, anedotas, sátiras, epigramas, perfis, elogios, discursos, memórias, xistes e tudo moderado e sensato, sem ferir a moral e os costumes, nem as pessoas e instituições, além de escrever como autêntico beletrista que era, de estilo correto, conciso, elegante e vivo. Convidado inúmeras vezes a proferir conferências nos centros espíritas de Uberaba, o professor Alceu fazia com grande amor pelo ideal abraçado. Todavia, pelo motivo do matrimônio não estar em sua programação reencarnatória, o professor Alceu arcava com o peso da desconfiança sobre a sua sexualidade, assim como tantos outros espíritas ou não, uberabenses ou não, eram vítimas de semelhante preconceito. Dentro de sala de aula, Alceu era o pai instrutor, e ao mesmo tempo a mãe que abria os braços para confortar os meninos e as meninas que realmente ele tinha por filhos que não eram propriamente seus. Em todos os tempos ele foi um dos maiores nomes da educação em Uberaba e continua a ser reverenciado pela sua abnegação e idealismo. De seu espírito, qual seria o gênero? Não importa, pois que seus predicados morais o colocavam acima de quaisquer insinuações em torno de sua sexualidade, quais as que percebemos existirem sobre a vida missionária de muitos outros patrícios uberabenses, homens e mulheres que não vieram à terra para matrimônio. Certa vez, um repórter perguntou a Chico Xavier o motivo dele não ter se casado e não ter constituído família. Percebendo a intenção da pergunta que lhe estava sendo dirigida, Chico respondeu com sabedoria que lhe era peculiar. Existe um ditado que diz que o homem na terra necessita fazer 3 coisas: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Posso dizer que árvores plantei algumas. Filhos, que considero como sendo filhos, eu tive mais de 200. À época, Chico havia ultrapassado a marca dos 200 livros psicografados, sendo que, na atualidade, eles sobem a mais de 500 títulos. Quem nos dera que a afeição do professor Alceu Novaes e de Chico Xavier tivéssemos as mesmas respostas para dar aos que nos interrogassem a respeito. Em certa ocasião, logo que se transferiu para Uberaba, Alceu se encontrou com Chico nos Correios e com ele estabeleceu rápido diálogo. Professor, como vai indo? Eu é que lhe pergunto. Professor, respondeu Alceu, e num bom francês emendou. Comment ça va? A insinuação fora clara e, após sorrisos, que, por certo, somente os dois entenderam, ambos se afastaram para cuidar dos interesses que os haviam conduzido até a agência dos Correios. Nossa, e o que eu percebo é que
O livro vem batendo bastante, né, nessa tecla de sexualidade do Chico, sexualidade das pessoas que estão em volta dele. Eu não sei se é para levantar uma discussão exatamente sobre essa razão, esse motivo, ou se partindo dessa razão é para levantar outras questões ainda mais profundas, que é a questão da missão. Independente do sexo da pessoa ou da sua escolha de sexualidade, da sua prática do sexo, independente disso, tem os missionários aí. Né? Tem esse fundo nos textos a respeito dos missionários, pessoas que vêm, que nem sempre precisam consorciar, casar, se envolver com outras pessoas e, no entanto, tem uma missão maravilhosa para ser feita, que é de dar um impulso na humanidade através dos seus escritos, do seu conhecimento, espíritos mais elevados, que talvez um relacionamento apenas atrasaria esse lado desse trabalho maravilhoso que eles realizam, né? Então aqui tem tanta coisa boa falando desse professor Alceu, que a parte da sua sexualidade realmente cai por terra. Não é a parte fundamental de saber sobre uma pessoa, não é? E que isso sirva de exemplo para todos nós. Ainda que estejamos num grau muito abaixo do Chico e muito abaixo de qualquer outro que tenha uma moral bem desenvolvida, nós estamos caminhando para isso, para entender que o mais importante não é o sexo, não é o contato sexual, não é o corpo, mas sim o espírito. Então, que fique bem claro, diante dessas histórias, esses relatos, que para nós o mais importante é saber que nós estamos aqui para evoluir. E assim como esses espíritos vêm em missão de ajudar nessa evolução aos mais atrasados, os mais atrasados somos nós, que para ficar perguntando, para ficar fofocando, né, falando da vida dos outros, seja de um Chico ou de qualquer outro tipo de pessoa. Não adianta nada bater na porta da igreja e ficar lá, Senhor, Senhor, e sai da igreja e fica falando mal do teu vizinho, e fica falando mal das pessoas com quem você anda, que é pior ainda. Né? A gente às vezes fala mal das pessoas mais próximas de nós. E isso é falta de vigilância. E eu não tiro meu corpo da reta, não. Eu também sou maledicente. Isso aí é maledicência, é um atraso do espírito. E quando a gente fica estourado, então, mediante as ocorrências do dia a dia, de política, da economia do país, ou de alguma coisa que acontece na sua cidade, que o órgão público não toma uma providência, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o mal. A gente tem que tomar uma posição. Mas às vezes a pessoa não toma uma posição e só sabe falar. Você vai conversar com a pessoa, ela está metendo pau no prefeito, ela está metendo pau no vereador, ela está falando mal do senador, mas ela mesma vai lá e vota no cara de novo. Então nós temos que acompanhar aquilo que nós estudamos na prática. Aquilo que está sendo colocado para nós aqui, que o que vale numa pessoa é o seu lado espiritual, a sua evolução, a sua moral, tem que ser colocado em prática. A hora que for procurar uma namorada, um namorado, a hora que for se relacionar com pessoas, sejam amigos ou não, saber que o mais importante desses relacionamentos é entender que ali dentro tem um espírito, tanto quanto você é. E que independente para que lado que essa pessoa escolha, o lado sexual dela, o que vale é o que ela é na essência. Qual é a moral dela, o que ela tem para ajudar, o que ela tem para ensinar, o que ela tem para aprender com você. Para que aquela pessoa veio cair na tua vida? Entender o mecanismo, porque todos nós fazemos papéis o tempo todo dentro de um cenário grande chamado vida. E que a todo momento exige da gente mudar de papel. Ora a gente começa como filho, depois a gente se torna namorado, depois a gente se torna marido, depois a gente se torna pai. A gente é irmão, a gente é vizinho, amigo de profissão. Toda hora a gente está sendo chamado para um papel. E aí a gente fica parado, questionando se o fulano está com fulano, se está com ciclano, se está com beltrano, se é homem, se é mulher. Para quê? O que isso muda na vida do outro? Eu acredito assim, que tudo tem que ter o seu limite perante a sociedade, tem que ter um limite sim, senão vira promiscuidade. Pelo menos, eu tenho aquele posicionamento que existe homem
mulher. Dentro do gênero homem e mulher, tem gostos, tem aquilo que a pessoa se sente melhor de estar com alguém do mesmo sexo ou não. Mas isso não vai diferenciar em absolutamente se o cara... Eu já trabalhei com professores que eram homossexual e que você olha a postura do cara, você não fala nem que é. Porque é o homem. Ele está ali assumindo o papel que Deus espera dele, ser homem. No trabalho, homem. Agora ele saía com outro homem, ele namorava outro homem, teve um que casou com outro homem. E isso não fez diferença nenhuma daquele profissional na minha escola, sendo homem na escola. Então, assim, eu tenho uma postura um pouco rígida em relação a isso. Porque dentro dos nossos estudos espíritas, é bem claro isso. O espiritismo não vai proibir nada. Ele vai falar, tá tudo aí, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, se você está sucumbindo à missão ou pagar uma dívida do passado, de repente, você foi lá na outra vida uma prostituta. Você usou e abusou do sexo, né? Você foi promíscua, você destruiu famílias. Aí nessa vida a pessoa vem como homem. Poxa, mas era uma mulher, encantava homens na outra vida. Aí vem agora como homem. Mas lá no íntimo desse homem ainda tá aquela coisa de gostar de homem. Que é onde a gente justifica a homossexualidade, quando ela é séria. O espírito ainda está muito afeminado e ele passa isso para o corpo dele. Agora, você veio no corpo de homem, é uma prova muito grande, porque o seu íntimo quer ser mulher. Então fica aquele conflito, por isso que é o ideal fazer tratamento psicológico, fazer um tratamento com terapia, né? Ter uma religião, se reforçar diante, né? Buscar essas forças que vêm de Deus através de uma religião, para que a pessoa possa sustentar o corpo que ela recebeu, porque senão ela vai sucumbir. Ah, mas se ela sucumbir e de repente ela se tornar um homossexual, ela vai estar, vai ser punida por isso? Não, se ela for uma boa pessoa, porque quantos héteros são ruins? Adianta ser hétero e ser ruim? O que importa é o caráter, o que importa é a pessoa ser boa, por isso que questão sexual, a sexualidade escolhida, não define o caráter de uma pessoa. Ela não pode ser avaliada porque ela é homo ou é hétero. E nós estamos vivendo numa sociedade que está fugindo disso, o homo e o hétero. Está indo para a promiscuidade mesmo. Ah, hoje eu sou homem, ah, hoje eu sou mulher, hoje eu vou colocar vestido, não, hoje eu vou usar bota. Então, a falta de uma disciplina espiritual causa esse caos que nós estamos vendo na sociedade. E isso não é sucumbir? Isso não é errar? Isso não é procurar caminhos tortos? É lógico que vai sofrer consequências com isso. Agora, uma pessoa que não é promíscua, não, tanto faz. Ela ser homo ou hétero, mas desde que ela seja uma boa pessoa, o que importa é o que ela faz de bom. Então, o que eu vejo aqui nos textos é sempre, tá ficando até redundante um pouco, né? Casos de pessoas que estavam próximas do Chico e que os próprios espíritas tinham o desejo de que Chico falasse assim, ah, eu sou homo, né? Forçando a barra através de comentários impróprios que não levam a lugar nenhum. Eu não sabia desses comentários, não conheço essas histórias, estou lendo junto com vocês, e no entanto, enquanto pessoa, não como espírita, mas como pessoa, um ser errante que eu sou, eu abomino esse tipo de coisa. Eu não acho certo, não acho justo isso. Né? Mas quem sou eu na fila do pão para achar justo? Né? Assim como eu comprei briga muitas vezes na minha vida toda para defender pessoas, eu acho que se eu tivesse a graça de ser uma vizinha do Chico, por exemplo, eu ia ser muito encrenqueira vendo essas situações. Porque o cara tá ali só fazendo bem, tá dentro de uma missão, tá trazendo palavras de conforto, tá trazendo pra gente esperança na vida futura e sendo cutucado com uma coisa assim que não faz diferença nenhuma. Só para irritar, só para tirar a concentração, para tirar o foco daquele ser que é mais elevado. É ou não é o uso dos espíritos inferiores nessa situação? Não precisa nem ser espírita e nem ter muito estudo para saber, né, gente? Aqueles que ficam de muito bicuinha, de muita fofoquinha, eles não são amando de espíritos bons.
Eles estão ali fazendo o papel que espíritos inferiores estão pedindo. Então, o errado quem é? Quem está vivendo a própria vida ou aquele que está falando da vida alheia?